Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente que é a História, e convido vocês a acompanharem comigo o objeto e detalhamento da nossa aula. Olha só, temos aí a aula de número 18, o objeto de conhecimento, Idade Média, conceito e periodização, detalhamento, os francos, o Império Carolíngio e o nascimento, então, do Ocidente medieval. Ficaram curiosos? Então, acompanhem comigo esta nossa aula. Vamos então falar sobre um assunto muito interessante, tá? Que é exatamente então aí esse início da Idade Média, tá? Então muito ligado a quê? A essa vinda então dos povos bárbaros para as áreas que antes compunham aí, né, o Império Romano do Ocidente. E nós vamos ver, então, né, esses bárbaros, aos poucos, então, adentrando essas fronteiras, se fixando. Em alguns momentos, eles são até convidados aí, né, pela finalização ali dos últimos imperadores, já que a gente precisa fazer o quê? A defesa, então, das fronteiras. E já que eu não tenho, eu tento, de certa forma, não é mesmo, fazer com que essas ordens bárbaras, elas ali, né, comecem a trabalhar um pouco com a terra. Por quê? Porque aí, de certa forma, eles vão, então, fazer, né, funcionar como uma defesa. É claro que a gente vai ver, né, e vocês já acompanharam com a gente, que são várias ordens bárbaras. Então, acontece o que a gente chama também de processo de ruralização, que é o quê? A gente morar, então, lá no que é rural. Tá? Então, um povo interessante e importante para a gente, então, conhecer é exatamente aí, né, os francos. Mas, antes de a gente começar a falar mais um pouco sobre os francos, vamos ver aí qual é o conceito, então, de bárbaros. Acompanhem comigo, olha só, temos, então, aí, né, os povos bárbaros, entendendo, então, o conceito. Vocês têm nessa imagem exatamente aí o Carlos Magno, tá? Em diversas imagens. Por quê? Porque ele vai ser o grande nome aí do Império, né, ligado aí aos francos, né, tanto que o próprio nome dele, Carlos, vai então se transformar no Império Carolíngio. Daí a importância então do seu reinado, tá? Então, olha só, vamos começar então entendendo aí os povos bárbaros, tá? Então, o termo bárbaro, ele é uma herança grega. Segundo Heródoto, os egípcios chamavam de bárbaros todos os que falavam uma língua diferente da sua. É provável que o autor estivesse atribuindo aos egípcios uma prática realmente originária da Grécia, tá? Em grego, o que vai significar, de certa forma, então, esse termo bárbaro, tá? Ele designava inicialmente aquele que possuía uma língua incompreensível, que não compartilhava nem costumes e nem a civilização, tá? Dos helenos. Por que essa parte ela vai ser importante, não é mesmo? A gente vai ver, então, que bárbaro é aquela pessoa, então, que ela está chegando ali nas fronteiras do Império. Por isso, essa língua, ela é uma língua diferente. Por quê? Porque eles estão vindos para essa parte do Império Romano. Eles não dão valor a tudo aquilo que o Império Romano já era. Uma grande civilização, com leis, com o cristianismo, então, ali instituído. Eu venho, então, em ordens bárbaras, por isso falo línguas diversas, por isso eu tenho cultura, então, bem diferente daquela do Império Romano. Então, percebam que bárbaro é exatamente essa pessoa que não tem nenhuma ligação, então, ali com aquela cultura, então, ligada a Roma. Tá? Por isso que essa parte, então, ela é importante para a gente, então, né, deixar muito bem claro aí na cabecinha de vocês, ok? Então, é uma nova cultura que está chegando ali nas vastas fronteiras do Império do Ocidente. Vamos, então, ver algumas características desses povos germânicos, tá? Segundo aí o Públio Cornélio Tácito, historiador da Antiguidade, são características dos povos germânicos, tá? Primeiro, nós temos aí a organização em clãs. Isso significa o quê, professora? Alguns, então, eles são nômades, outros são seminômades.
não tinham leis escritas, tá? Então, observa aí essa parte, o que são os clãs? São os bandos. Eu sou, então, o povo franco, eu entro ali, né, no Império Romano. Eu sou, então, vândalos. Eu também estou entrando, então, ali, né, nas vastas fronteiras, então, do Império. Suevos, tá? Vamos, então, fazendo... Cada um, então, tem as suas características, então, diferentes, ok? Então, isso significa, não é mesmo, que cada um desses povos, eles trazem as suas próprias tradições. Por isso, muita oralidade. Por quê? Porque eles não faziam leis escritas, eles são nômades e seminômades. Então, eu fico naquela localidade enquanto eu tenho comida. Se eu não tenho acaba a comida ou a caça, eu vou para uma outra localidade. Deu para entender? E até mesmo, então, fazer aí o processo de sedentarização. Mas, para isso, eu preciso ter o ok, então, daquele antigo Império Romano. Deu para entender? Então, se eu não tenho o ok, eu vou entrando em ordens e eu sou, então, né, nômades ou seminômades. Não tenho, então, aí uma escrita. Por quê? Porque a gente passa, então, né, a oralidade. As leis, elas passam de pais para filhos através apenas da oralidade. Lembra? Eles são ordens germânicas, eles são ordens bárbaras, tá? Vamos, então, continuando aí com as características. Seus costumes eram transmitidos, então, aí por tradição oral. Faziam saques. Geralmente, os saques eram resultantes de batalhas movidas contra outros povos. Era fundamental para a atividade econômica, tá? E aí praticavam a agricultura de subsistência e criavam, então, pequenos animais. Perceba, então, que essa parte dos próprios saques, eles fazem por quê? Porque eles precisam, então, aí, não é mesmo? Começar a ter, de certa forma, comida. Mas se eu encontro ouro e prata, eu também vou guardar. Por quê? Porque isso é um tesouro. Eu estou invadindo, então, terras que já têm ali a sua tradição. Se eu chego e tem ouro e tem prata, não é mesmo? Eu pego, então, para mim. Óbvio, vou aumentando, então, o quê? Né? Os próprios tesouros, então, dessas ordens bárbaras. Deu para entender? Tá? E, claro, a minha agricultura ali, ela é, então, de subsistência. É o suficiente só para a gente comer. Tá? Então, a criação de pequenos animais. Esses são aqueles animais que eu posso levar comigo, né? Mesmo colocar em cima das carroças e aí, né, chegar, então, na região tendo ali comida para o meu povo. Lembra, são ordens, então é como se fosse ali bandos chegando, tá? Então guardem essas características aí, porque elas são importantes para a gente compreender, né, esse início, então, da Idade Média. E olha só, agora sim a gente começa, então, a trabalhar uma ordem bárbara que ela foi muito importante. Por quê? Porque a partir dos francos nós vamos ver então os primeiros aí, né, povos bárbaros começando a se converter então ao cristianismo e, claro, começar então a professar essa fé católica, tá? E eu quero então lembrar para vocês também algo muito importante. Quem é que vai ser a herdeira das tradições então ali daquele Império Romano? Do antigo Império Romano, ligado ali ao Papa, tá? Que ficava ali em Roma, tá? É exatamente a Igreja Católica. Tem um historiador chamado Perry Anderson que ele diz o seguinte, né? Que nessa passagem da Antiguidade para a Idade Média, quem vai fazer a ponte ou o elo de ligação entre o período da Antiguidade e a Idade Média é exatamente essa igreja, porque ela vai fazer, então, o seu processo de expansão, ok? E a gente compreende um pouco mais através, então, aí do povo, então, aí dos francos. Vamos ver aí as caracterizações. Vocês têm aí, então, essa imagem do Carlos Magno, tá? Então, vamos falar sobre o reino dos francos. No século III, vários povos germânicos haviam se incorporado à sociedade romana. Este foi o caso dos francos. Estabelecidos como federados no norte da Gália, a atual França, desde fins do século IV. Então, olha, essa parte aqui ela é importante porque, inclusive, as nossas Olimpíadas
né, que daqui a pouco, no próximo mês, ela já vai começar, vai ser então exatamente em Paris, na França, tá? Então ali os francos, eles são confederados, estão ligados então no norte da Gália, a atual França, desde o fim do século IV. Os francos sempre defenderam então a sua permanência nessa região e lutaram contra outros povos que tentaram invadir então ali o Império Romano, tá? Foram de fato os primeiros germânicos a se converter ao catolicismo romano em fins do século V, tá? Então a gente vai ver aí esse processo então de expansão, tá? Do Império aí dos francos e, é claro, ao fazer, então, o seu processo de conversão, o que eu quero que vocês também coloquem na cabecinha de vocês? Se o líder ele vai, então, aí, né, vencer uma grande batalha e se converter, então, ao cristianismo, a ordem, teoricamente, que ele comanda, vai todo mundo também se transformar, né, em católico. Isso é um fato interessante, porque se eu ando em bandos, eu tenho um líder, tá? E se esse líder aí, ele começa a professar a fé católica, teoricamente, todos os seus subordinados também vão professar a mesma fé do líder, tá? Exatamente por isso vocês têm, então, aqui ao meu lado, que o mapa do Império Franco, tá? Que depois vai se transformar, então, no Império Carolíngio. Mas, olha só, os francos, eles estavam, então, no norte da França. Foi este o mais expressivo e duradouro de todos os reinos romanos germânicos. A expansão franca sobre o Ocidente, realizada, então, por Carlos Magno, não foi, portanto, um mero crescimento territorial com a finalidade de ampliar o patrimônio do rei. Ela também correspondeu aos anseios imperiais da época que buscavam construir um só Estado e uma só igreja em perfeita harmonia, tá? Então, observa aqui essa parte, então, dessa expansão, então, aqui dos reinos francos, começa nessa parte mais verdinha e a gente vai ver que toda essa outra parte que está em verde mais claro, um pouquinho mais escurinho, isso tudo vai ser, então, expansão aí desse Império Franco. E como eu falei para vocês ainda há pouco, em cada localidade, a partir do momento que eu me torno, então, um rei muito ligado aí ao cristianismo, eu vou fazendo também a expansão, então, dessa fé católica. Em cada localzinho desse, eu já vou fazer a construção, então, de uma igreja, tá? E aí começar, então, aí todo esse processo de difusão também do cristianismo dentro aí desse período que a gente já começa, então, a caracterizar como Idade Média, tá? Então, olha só, vamos continuar, então, falando sobre os francos. Clovis, então, foi o primeiro rei dos francos, reinou de 481 a 511, pertencia à dinastia merovingia, por descender, então, de Meroveu, seu avô. Em 486, o Clovis converteu-se ao cristianismo e iniciou um processo de expansão territorial pela região da Gália. Distribuiu terras ao clero e à aristocracia, tá? Então, durante o século VIII, houve problemas internos e a dinastia merovingia se enfraqueceu. E o poder passou a ser exercido pelos majordomos ou os mordomos do palácio. Cargo principal, então, da corte do Reino Franco. Dentre os majordomos destacam-se aí o Carlos Martel e seu filho Pepino o Breve, tá? Então, vamos falar um pouco aí sobre esse governo, então, do Carlos Martel, tá? Então, o governo dele, do Carlos Martel, em 732, ele vai derrotar os muçulmanos, então, na Batalha de Poitiers. Olha, eu quero que vocês, então, guardem nas vossas memórias. Eu sou católico e eu vou começar, então, a defender essa cristandade. Se os muçulmanos estão tentando invadir, então, as fronteiras do Império, eu estou ali para fazer a defesa. Exatamente essa batalha, então, aí de Poitiers, guardem nas vossas memórias. É o quê? É barrar, então, essa expansão aí muçulmana. Por quê? Porque a gente tem que marcar agora que essa parte, então, aqui, né, onde tem essa, né, o mapa do Reino dos Francos,
eles são, então, agora católicos. Então, eu barro essa expansão, esse poderio aí muçulmano. Continuando aí o texto, olha só. Ganhou prestígio como um verdadeiro salvador da cristandade. A vitória nesta batalha significou também o fim da expansão islâmica na Europa Ocidental. Seu filho, então, aí o Pepino, o Breve, também conhecido como Pepino Breve, depois o último rei merovingio, em 751, o Papa, interessado em manter a aliança com o reino franco, apoiou o golpe de Pepino. Assim foi consolidado o Pacto Franco-Papal, ou seja, eu faço a defesa, então, dos territórios ligados ao catolicismo e exatamente por isso eu combato agora todos os inimigos. Quem não se converteu ao cristianismo tá lá, então, não é mesmo? Os francos aí para defender, então, essa cristandade, tá? Vamos continuando, então, olha só, temos aí Pepino contava, então, com o apoio decisivo da autoridade religiosa de Roma, o Papa Estevão II. Com esse apoio, o rei franco cedeu os territórios conquistados da luta contra os lombardos na Península Itálica ao Papa e tempos depois foram criados, então, os Estados Pontifícios em 756, que compõe ali, então, o atual Vaticano, que é, então, o local onde o Papa, né, ainda hoje, o Papa Francisco, ele faz ali as homilias, né, todos os domingos, a Missa do Galo no final do ano. Então, tudo aquilo que a gente vê, muito, né, desses territórios que compõem o Vaticano foram doados nesse período que nós estamos falando, então, né, do governo aí do Pepino Breve, né, e de toda a dinastia, então, dos francos. Vamos, então, agora falar sobre os carolíngios, tá? Então, nós temos aí o Carlos Magno, por isso que o nome muda, né? A gente está falando o tempo todo de francos, mas agora a gente vai começar, então, a marcar muito bem os carolíngios. Por quê? Porque é o governo do Carlos Magno, tá? Então, temos aí os carolíngios, um novo império no Ocidente. Carlos Magno, ele era filho, então, do Pepino, o Breve, chegou ao poder em 768 e continuou a obra do pai. Ele derrotou definitivamente os lombardos e confirmou a doação das terras ao papado. Como monarca guerreiro, Carlos Magno deu continuidade à expansão carolíngia, conquistou os territórios do rio Elba, ao leste, no norte da Península Itálica, ocupado pelos lombardos, povos bárbaros que haviam se estabelecido ali no século VI. Então, o Carlos Magno, ele fortaleceu a unidade política do reino franco, cristianizando os povos recém-conquistados e colocando-se como defensor do papado. No Natal de 800, foi coroado pelo Papa Leão III como imperador dos romanos, título que não era utilizado desde a queda do último imperador romano, o Rômulo Augusto, em 476. Então, a coroação do Carlos Magno deu origem ao Sacro Império Romano Germânico, que existiu formalmente até 1806. E vocês têm aí essa imagem, não é mesmo, do Sacro Império Romano Germânico, tá? Então, o Carlos Magno, ele teve 3 filhos, o Luís o Piedoso, o Carlos o Calvo e o Lotário. Então, nós temos aí esse reinado, né, que de certa forma ele foi duradouro. É uma pena que com a morte dele, muitas brigas através então aí da sucessão, né, para saber aí quem é que seria, né, o novo imperador. Então a gente vai ver de certa forma que o auge, então, desse Império Romano-Germânico é com essa figura do Carlos Magno, tá? Depois a gente vai ver que, aos poucos, ele vai se esfacelando. Mas vamos, então, falar sobre o renascimento, então, carolíngio. Está muito ligado às artes, à escrita, né? À valorização, então, da educação. Vamos lá, olha só, temos, então, aí, né, o renascimento carolíngio. Ele foi um movimento de renovação cultural que teve lugar na Europa dos séculos 8 e 9 e é conhecido como Renascimento Carolíngio. Então, nós vamos dar agora algumas características desse Renascimento Carolíngio, tá? Então, ó, primeiro, houve então aí um incentivo e o desenvolvimento de atividades educacionais e culturais, como estabelecimento de escolas para filhos de nobres,
conhecidas como escolas palatinas, tá? Então tá aí, era a escola para filho dos nobres, não era para a maioria da população, tá? Temos então aí a renovação da cultura escrita, que consagrou então o latim como língua oficial dos círculos oficiais, tá? Então é o latim a língua oficial dentro desse Império Romano Germânico. Davam valor então à caligrafia, tá? A uniformização da caligrafia carolíngia, que inclusive vocês têm uma imagem aí que aparece na tela de vocês, de uma escrita carolíngia, tá? Então houve o aumento da produção agrícola dentro dos mosteiros, tá? Houve crescimento de atividades intelectuais nos mosteiros, que a gente também chama de monastérios. Temos, então, aí o Bento de Núrcia, que deu, então, origem à Ordem de São Bento, ou Ordem Beneditina. Bento de Núrcia escreveu o Regula Monasterium, ou Regra de São Bento, tá? Um conjunto de regras rígidas que regulamentavam a vida dos monges dentro dos monastérios. Essa regra ela serviu de modelo para outras ordens de monges fundadas posteriormente. Então perceba que essa expansão então da Igreja Católica dentro então dos monastérios, tá? Os monges faziam então cópias de livros da cultura greco-romana e por isso ficaram conhecidos como monges copistas. Eles foram produzidos manuais pedagógicos para a difusão dos temas de ensino destinado à educação dos jovens bem-nascidos. Lembra, é para os filhos da nobreza, é para os filhos, então, aí, de certa forma, de uma elite, tá? Então, não era para a maioria da população, eram escolas palatinas, era para quem vivia ali muito próximo, aos palácios, então, pessoas, então, nobres ligados, de certa forma, ali a figura principal, então, que era ao Carlos Magno, ok? Então, mas vejam por aí, então, através dessa caracterização, que eu vou começar a dar valor para esta educação, para a língua escrita, as línguas oficiais. Então, por isso o latim, ela era uma escrita bem importante, não é mesmo, durante uma boa parcela aí da Idade Média, tá? E, claro, a gente vai ver, então, escolas para essa nobreza. Por isso também aparece o nome, os bem-nascidos. E mais, os monges, eles faziam cópias também, de escritos da antiguidade, por isso que eles ficaram conhecidos também como monges copistas. O período carolíngio, ele é também considerado como a idade de ouro das escolas e dos educadores. Teve aí o esboço, teve o início, o esboço de uma rede escolar tão hierarquizada quanto a própria igreja. Os clérigos aprendiam ler, escrever, cantar, aprendiam o trivium, que era então aí o ensino de quê? Da gramática, da dialética e retórica. E o quadrivium, que era então aí a aritmética, a música, a geometria e astronomia. Então percebam aí através dessa parte de aprender a escrever, eu preciso fazer a formação também desses monges, tá? Os monges, eles ficavam então dentro dos monastérios, que eram autossuficientes também, e eles davam muito valor então para essa educação. Por isso, a escrita, por isso então a aritmética, a retórica, saber então, não é mesmo, falar bem, anotar os pensamentos, fazer manuais, isso era importante, por quê? Porque eles estão deixando ali os escritos desse período, tá? E mais, eles faziam então aí várias cópias dos textos da antiguidade, tá? Então, ou seja, dos filósofos, alguns desses escritos, então, lá da antiguidade, elas chegam até nós através então dessa escrita, desses monges copistas que fizeram então na Idade Média e que guardaram então dentro dos monastérios, ok? Então, olha só, vamos ver a última caracterização. Existiam escolas nos mosteiros, nas catedrais e nos palácios. Isso significa, então, esse poder, então, da educação, principalmente para os filhos das elites, tá? Então, a gente sabe, que durante muito tempo, ao longo da história, tinha acesso à educação somente as pessoas que tinham dinheiro, Então, muito tempo depois é que isso vai se expandir,
tá? E aí a educação, então, ela tem que ser um acesso a todas as pessoas, não é mesmo? E então, nesse período aqui que a gente está falando da Idade Média, era principalmente para os filhos da nobreza e, claro, para aquelas pessoas, né, que estão se tornando ali monges ou então ali padres dentro da igreja, bispos, tá? Então, esses realmente eles têm que ter esse poder, então, da educação. Por quê? Porque eles vão cuidar da vida religiosa nesse período aqui, não é mesmo? Eles tinham todo, né, um processo aí até se transformar realmente, né, pegar aí a ordem, né, que é quando ele se torna aí padre, tá? E aí subindo então na hierarquia ligada à igreja. Vamos falar então sobre a fragmentação então do Império Carolíngio, tá? O Carlos Magno, então, ele morreu em 814, seu filho Luís o Piedoso procurou consolidar o império, mas a diversidade de povos existentes dentro do império dificultava a centralização do governo. Luís o Piedoso, ele foi coroado imperador em 816 e continuou a renovação de seu pai, Carlos Magno. Próximo à sua morte, Luís teve que enfrentar os próprios filhos, Lotário, Carlos e Luís, rebelados, disputando então aí o poder real. Após a morte em 840, o território franco foi dividido entre os 3 filhos, né, aí do Luís, e aí a gente tem então aí o Tratado de Verdun, tá, assinado em 843. E é exatamente essa imagem que está na tela de vocês, né, cada um então ficando com o território, tá? Então, o Carlos vai ficar com uma parte, a gente vai ver então o Lotário com outra e assim sucessivamente o Luís o Germânico também, tá? Então, depois do Tratado de Verdun, houve então essa fragmentação aí do Império Carolíngio e permitiu aí que os grandes nobres, condes e marqueses conquistassem autonomia para governar então suas terras. Então, em laranjinha aí que vocês veem, né, a gente tem aí o reino do Carlos, em verde é o do Lotário, em amarelo é o reino então do Luís o Germânico. Então perceba, não é mesmo, que a gente vai ver então essa divisão em 3 partes e aquilo que for então essa, né, o Sacro Império Romano Germânico, ele vai então se fragmentando através aí desta divisão pelo Tratado de Verdun para a gente, né, para os franceses o Tratado de Verdun. Então, olha só, o importante, né, a gente tem então essa parte da fragmentação. Vamos prosseguir. Os séculos 9 e 10 eles foram de novas ondas de invasões bárbaras. Os ataques provocaram o colapso da autoridade política dos reis, vikings, magiares e sarracenos, dentre outros. Então, é a nova ordem de bárbaros, tá? Que estão entrando, vikings, magiares e sarracenos. O Ocidente adquiriu as características que iriam marcar boa parte da Idade Média, a ruralização do ponto de vista econômico, a descentralização política do ponto de vista institucional, e a Igreja Católica ligada a Roma ficou como símbolo, então, da cristandade medieval, tá? Então, para a gente, então, relembrar de algumas partes importantes que nós vimos nesta nossa aula, tá? Fique ligado e vamos ver aí, né, algumas características, então, desse período, tá? Fique ligado nessa história. O Império Carolíngio destacaram-se em meio aos povos bárbaros os francos, cujos reinos localizavam-se onde hoje é a França, não esqueçam disso, foram ameaçados pelos árabes, tendo sido salvos por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Seu filho, então, aí o Pepino o Breve, assumiu o trono do reino, expandindo a cristandade pelo Tratado Franco-Papal. E vimos aí também, né, que foi sobre o reinado do Carlos Magno, filho do Pepino o Breve, né, que a dinastia atingiu seu auge de poder, formando aí o Império Carolíngio, tá? A partir, então, da coroação de Carlos Magno pelo Papa como imperador dos romanos, em 25 de dezembro de 800, o poder dos reis europeus passou a ser legitimado pelo Papa. Defendia, então, o projeto de revitalizar a cultura romana com a criação de escolas para nobres dentro dos mosteiros. E a gente tem aí o Império de Carlos Magno se esfacelou, então, com a sua morte, tá? Então, lembra lá, né? Teve aí um breve governo do Luís o Piedoso e, claro, seus filhos, então, através, quando ele morre, vão fazer aí a divisão e a gente tem, então, a
fragmentação deste que foi um grande império ligado, então, agora à Idade Média. Eu atingi meu objetivo, que era, então, trabalhar com vocês um pouco sobre esse período, então, do Império dos Francos, do Império Carolíngio e, claro, falar um pouco aí, né, sobre essa expansão, então, do cristianismo na Idade Média. E por aqui, então, a professora se despede.